Embalagem de achocolatado Toddy, na reciclagem satisfatória. A paz do Senhor Jesus esteja com você, com todos que habitam seu coração e onde você estiver. Olha só, nosso trabalho de hoje será com esses materiais. E você já sabe como fazer o corte. Vai lá nos vídeos anteriores e veja como é que nós fizemos o corte dessa embalagem para prosseguir o projeto. Veja só como elas vão ficar. Depois desse processo, hoje nós vamos fazer uma outra embalagem. Veja só, nós vamos pegar um pouco de água, tá? E vamos também preparar um pouco de cola branca. Vamos utilizar papel higiênico para nossa decupagem nesta embalagem. Então, vamos retirar os quadradinhos, deixar tudo preparado para prosseguirmos. Então, nós vamos fazer a decupagem da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos pegar uma cola, eu estou usando uma cola extra forte, sem diluir, e vamos passar no recipiente, desta maneira. Vou passando a cola, tá? Em todos os espaços em que eu vou colocar o papel higiênico para aderência. E aí, eu já venho fixando então o papel, pressionando para que ele fique bem ajustado. E em todas as partes do papel, nós vamos colocar um pouquinho mais de cola para que ele fique bem ajustado. Vamos fazer isso em toda a circunferência deste recipiente. Observe que ele já está no formato do pote que nós queremos, tá bom? Porque aqui, além do corte, já utilizei o soprador térmico com a pressão adequada para que ele ficasse desta maneira. Continuo, então, colocando o papel higiênico em toda a circunferência e nas pontinhas que ficam sobressalentes, nós passamos um pouco mais de cola e vamos ajustando aí no entorno. Também nos fundos, nós fazemos da mesma maneira, tá? Adicionando cola e colocando o papel. Apenas esta primeira camada será desta maneira, tá bom? Observe todo o processo. Nenhuma abertura deverá ficar. Veja só no pontinho que ficou um pouquinho aberto, nós vamos passar cola e vamos também colocar mais um pedaço de papel para que ela fique toda fechadinha, tá? Nessa primeira etapa com a cola. E todas as partes do papel fiquem bem assentadas no recipiente com a cola. Agora, a segunda parte desse processo, nós vamos vir com o nosso borrifador de água. Vamos então borrifar água para que ele se ajuste à modelagem deste recipiente. Vamos borrifando água e vamos pegar aquele pincel tipo leque e vamos então passando bem de leve para que o papel fique bem ajustado ao recipiente. E assim nós vamos fazendo, borrifando a água e utilizando o pincel para que ele se ajuste muito bem ao recipiente. Daqui para frente, nós vamos apenas colocar papel. Vamos molhar e colocar um pouco mais de papel, pressionando levemente com as mãos, para que ele vá ajustando perfeitamente em cima da primeira camada. Nós vamos fazer de 4 a 5 demãos de papel, né? A 3 às vezes seja suficiente, mas você pode fazer a quantidade que você achar que dê. Eu vou fazer o suficiente para que não cubra toda as ondulações naturais da peça. E ela vai ficar desta maneira. Vamos colocar ao sol para secar. E aqui você observa que eu já tenho algumas secas, tá vendo? Que eu deixei ao sol, veja bem como ela ficou.
Tá bem coladinha. Agora, o próximo passo é impermeabilizar esse papel. Vamos dar uma resistência para essa decupagem. Eu vou utilizar aquela resina de parede que a gente compra de baldinho, bem leitosa, e vamos então passar por fora do recipiente e depois por dentro, para que assim ela fique bem resistente, tá bom? Onde você achar que ficou com muito excesso de transparência, você molha um pouco mais e coloque mais papel higiênico, tá bom? E assim você vai cobrindo. Ele tem que ficar bem branquinho e não transparente totalmente, tá? E aí você vem então com a resina. A resina eu também coloquei no borrifador e fui passando sobre toda a superfície. Agora nós vamos fazer uma decupagem, depois de bem seca, né? Tanto por dentro quanto por fora. Nós vamos então fazer essa decupagem na nossa embalagem. Veja só, eu vou utilizar agora a cola branca, tá? E vou tirar aí a camada do nosso guardanapo. Eu comprei esse guardanapo na Camicado, é super novo, chegou agora esses dias na loja. Então agora eu vou passar a cola, tá? Sem diluir. E aí depois que eu passo a cola, eu mergulho o meu pincel numa cola mais diluída e venho espalhando muito bem. E aí depois eu venho então com o nosso guardanapo, tá bom? Esse copo que está aqui do lado, ele tem água e cola, tá? Cola branca, muito mais água do que cola, tá bem diluída mesmo. E aí eu venho então fazendo todo esse processo para ajudar a espalhar a cola em cima do recipiente. E em seguida eu venho então com a cola diluída passando por cima do guardanapo, para que ele se ajuste muito bem à modelagem do recipiente e fique totalmente grudadinho aí na embalagem. E assim eu vou fazer com vários modelos. Veja que esse ficou tipo parecendo uma abóbora, né? Então, os recipientes, eles vão, quando você usa o soprador, pode ser que alguns fiquem meio tortinho, outros fiquem mais retinhos. Mas independente disso, o importante é que nós estamos fazendo a reciclagem e o modelo é único, exclusivo e vai ficar belíssimo. Pode confiar que não vai dar errado, vai ficar muito lindo, tá bom? E aí eu vou fazer esse mesmo processo em todos os recipientes. Eu fiz vários aqui, aproveitando os meus guardanapos, eu fiquei em dúvida, né? Qual que eu vou usar? Quer saber? Eu vou fazer vários. E essas embalagens é do meu cotidiano, tá? São embalagens que eu utilizo no meu dia a dia. Então, eu fui fazendo, né, essa decupagem, tá? E aí você vai observando muito bem a paisagem do guardanapo e vai embelezando a embalagem da maneira que você achar que deve. Primeiro você testa assim ainda com ele seco, depois você vai apenas completando, né? Fazendo essa decupagem, dando o design que você já estabeleceu. Eu fiz todas essas modelagens aqui, tá? Veja que por dentro ele ficou bem aparente os cortes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar o spray preto por dentro, tá bom? E ele não vaza para fora, porque essa peça já está totalmente impermeabilizada. Então, eu usei o spray preto dentro de alguns, mas poderia ser dourado, poderia ser outra cor de spray, tá bom? Mas eu quis utilizar o preto para trazer essa profundidade dentro da peça. Ficaram desta maneira. Colocada a luz, é claro que nós vamos ver que há os cortes, tá bom? Então, eu tenho essas alças aqui, que eu comprei para fazer umas canecas e resolvi colocar nestas
neste projeto e ficaram belíssimos, ficaram imitando porcelana. Gente, ficou muito bacana. Só façam que vocês vão gostar muito. Então, para cada modelo, olha, eu fui colocando a alça de uma maneira. Aquela que ficou parecendo uma abóbora, eu coloquei as duas alças na parte de cima. E as outras que ficaram tipo esses vasinhos mesmo, eu coloquei então nas laterais. E você vai observar algumas com uma alça só, outras com duas alças, tá? E assim eu fui completando esse projeto, tá? E aí ao final nós vamos ainda utilizar uma tinta dourada para fazer o acabamento e a borda. Eu comecei parafusando essas alças, mas depois eu vi que eu poderia fazer então diferente. E é isso, se estiver gostando, curte, comenta, compartilha e me segue, que eu te sigo de volta. Olha só, quem diria, né? Que aquelas embalagens de achocolatado poderiam ficar assim belíssimas. É a reciclagem satisfatória. Bora compartilhar essa ideia? Vamos reproduzir esse projeto? Gratidão por você estar aqui.